Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui a prof vai fazer uma aula orientando como vocês deverão responder o simulado de história referente ao primeiro bimestre, tá? Vocês já estão com ele em mãos, né? A primeira capa do simulado são só as instruções para vocês analisarem como deverão responder. No segundo item, fala assim, que esta prova ela é composta por 34 questões de múltipla escolha, tá? Vocês vão escolher uma alternativa, com apenas uma alternativa correta. Então, prestem atenção para vocês não marcarem mais de uma alternativa, tá? Então, é de múltipla escolha e ela vai ter apenas uma alternativa correta em cada questão, ok? Nós vamos iniciar a questão número 4, tá? Que vai falar sobre as questões referentes à nossa disciplina de História. A primeira questão fala o seguinte: quem gosta de História terá grande interesse em estudar o Egito Antigo, o Brasil colonial ou a Revolução Russa. Muitas vezes, quem gosta desses assuntos também se interessa por literatura, que pode abordar fatos históricos, mas de outra maneira, buscando a construção e o entendimento de significados por meio da ficção artística. Assinale a alternativa que apresenta adequadamente uma definição de história. Nós já estudamos, que o objetivo dessa ciência é estudar eventos do passado, com referência a um povo, a um país ou período. Ou seja, ela estuda a humanidade e a sua evolução, a espécie humana e a sua evolução em diferentes períodos, épocas. Na página 134 da apostila de vocês, tem uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, lá no início, vai falar assim, a história estuda as transformações das sociedades humanas ao longo do tempo. Então, nós temos a alternativa A, que fala o seguinte: o exame apenas dos vestígios imateriais do ser humano. B, a análise das características das rochas utilizadas ou não pelo ser humano. C, o estudo de grupos humanos ao longo do tempo. E D, a investigação das inovações do futuro e das ações do presente. Então, analisam certinho aí e marquem uma alternativa só. A número 5 diz o seguinte: Auguste Comte foi mentor de um dos grandes movimentos da história. Essa escola de pensamento defendia que o conhecimento científico seria a única forma verdadeira de conhecimento. Seus membros desprezavam tudo o que não podia ser comprovado cientificamente. Por isso, em história, pesquisavam quase exclusivamente documentos oficiais e registros escritos. O texto se refere a uma corrente historiográfica conhecida como. Nós temos lá na página 135, também faz ainda parte dessa linha do tempo, vários tipos de pensamento, de historiografias voltadas para a história. E lá na página 135 nós temos assim: o movimento da história, defendido por Auguste Comte, chamado de positivismo, ele, defendia o pensamento que o conhecimento científico seria a única forma verdadeira de conhecimento. E esses positivistas, eles desprezavam tudo que não podiam ser comprovado cientificamente, ou seja, a ciência, A ciência era de fato defendida pelo positivismo criado por Auguste Comte, por esse grande movimento dentro da historiografia da história. Então, vocês vão analisar a alternativa A, B, C e D, que falam: o texto refere-se a uma corrente historiográfica conhecida como, A, cartesianismo, B, culturalismo, C, positivismo ou D, marxismo. Só uma alternativa também é correta.
A número 6 diz o seguinte: todos os vestígios deixados pelo ser humano podem, de alguma maneira, auxiliar na compreensão da história. Por meio dela, os historiadores podem ler, estudar, analisar, identificar, comparar e coletar informações, como se estivessem juntando pistas. Entre as opções a seguir, assinale corretamente um exemplo de fonte oral. Nós estudamos também sobre as fontes históricas, os vestígios deixados pelos povos, pelos povos do passado, tudo que eles fabricavam, tudo que auxiliavam de alguma forma a compreender determinado período. Na página 141, vai falar sobre algumas fontes históricas e lá tem os relatos orais. Entre as opções a seguir, assinale corretamente um exemplo de fonte oral, ou seja, o que é uma fonte histórica oral? Lembrando que os relatos orais são importantes para o trabalho do historiador, que são as histórias, as lendas, os mitos e cantigas, compartilhados e transmitidos oralmente, falados, tá? Por exemplo, podem ser utilizados como fontes históricas. Da mesma maneira, para estudar períodos mais recentes, é possível entrevistar pessoas que viveram, ou um fato histórico que está sendo pesquisado. Então, dentre as alternativas, letra A diz que uma fonte histórica oral está relacionada a pinturas, esculturas e rascunhos. Letra B, jornais, cartazes, diários e cartas. Letra C, roupas, vasos, armas e móveis. Letra D, histórias, lendas, mitos e cantigas. Qual dessa alternativa está relacionada com as fontes históricas orais? E a nossa última questão de história é a alternativa, a questão número 7, que diz o seguinte: na região da Europa, esse período foi caracterizado pela vida rural e pela organização dos feudos. Com base no trabalho dos servos, a cultura e os hábitos das pessoas eram muito ligadas aos preceitos da Igreja Católica. A história utiliza uma linha do tempo para fazer a periodização, a marcação do tempo, ou seja, a separação em períodos. A periodização mais conhecida, criada por historiadores europeus, apresenta 5 grandes períodos ou era. O período descrito pelo texto é A. Então, lá na página 164, vocês têm vários períodos históricos. Começa desde a 162, fala sobre os períodos históricos. Vai falar sobre a pré-história, aí vocês vão ler o textinho, o que foi desenvolvido, o que foi criado nesse período. Depois vem a antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Qual dessas alternativas? Letra A, pré-história. Letra B, idade média. Letra C, antiguidade. Letra D, modernidade. Fala sobre a organização dos feudos com base no trabalho dos servos, tá? Então, vocês vão ler cada período desse e vão identificar onde que fala, em qual deles se encaixa a organização dos feudos, tá? Em qual era, em qual período da história. Vocês têm aqui agora, para vocês estarem copiando, a questão 4, a página e o conteúdo, tá? Dessa forma, para facilitar a busca de vocês. Façam com paciência, leiam, releiam se necessário as questões. Vão no caderno com algumas anotações. Qualquer dúvida, podem estar me procurando, que eu estarei também auxiliando pelo WhatsApp. Desde já, e vamos gabaritar, hein, galera, esse simulado. Tchau, tchau.